Olá, pessoal! Nós vamos estudar hoje um gênero textual muito conhecido por todos nós, que é a história em quadrinhos. Quem nunca leu uma história em quadrinhos? Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre suas características. A história em quadrinhos também é conhecida como HQ. É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, que é aquela linha, não é aquela tirinha que você vai observando a continuação da história. Os desenhos nós chamamos de linguagem não verbal e as palavras nós chamamos de linguagem verbal. Então vamos dar continuidade. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa. Que fundamentos básicos da narrativa são esses, gente? É o enredo, os personagens, um tempo, um lugar e um desfecho, ou seja, um final, né? Há uma conclusão na história. No geral, elas apresentam linguagem verbal, como eu falei para vocês, que são as palavras, e não verbal, que são os desenhos, as imagens. Bem, para comunicar as falas dos personagens, são utilizados balões com textos escritos. E dependendo do formato desses balões, cada uma tem o quê? Tem uma intenção. Cada formato desse indica uma coisa. Pode indicar um som mais alto, pode indicar um som mais baixo, um cochicho, pode indicar um pensamento. Por exemplo, balões com linhas contínuas vão sugerir o quê? Uma fala normal. Os balões com linhas tracejadas indicam que a personagem está sussurrando, falando baixinho. Os que apresentam contornos em forma de nuvens apontam o quê? Pensamentos. Já os balões com traços pontiagudos exibem gritos, que são aqueles assim, gente, mais ou menos nesse formato. Um outro recurso muito explorado nas histórias em quadrinhos, pessoal, são as onomatopeias. O que significa essas onomatopeias? São aquelas palavras que reproduzem os sons. Então, ela serve para reproduzir um som. Por exemplo, cabrum, não é como o som de um trovão. Tic-tac, que imita o som o quê? Do ponteiro do relógio. É uma característica muito explorada também nas histórias em quadrinhos, o uso de letras de tipos diferentes e sinais de pontuação, para que ele possa o quê? Possa sempre interagir com o leitor, mostrando a intenção dos seus personagens. Olha só, pessoal, com relação à origem das histórias em quadrinhos, nós vamos ver que a primeira história em quadrinhos, com as características que nós conhecemos hoje, foi publicada onde? Nos Estados Unidos, em 1894, em uma revista, e meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Bem, então vamos conhecer um pouquinho sobre essa primeira história em quadrinho. Ela intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias, né, as aventuras de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, ou seja, no subúrbio, né, naquelas ruas mais simples. Sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por meio de gírias, que a gente sabe que é comum nos bairros da periferia, numa linguagem bastante coloquial, ou seja, bem informal mesmo, e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo, que é a sociedade consumista, né? Aquela que está sempre buscando comprar, e de questões raciais e urbanas. Então, nós vamos observar aqui a capa dessa revistinha, The Yellow Kid. A gente pode observar esse garotinho com a cara assustada, com a camisola amarela. E nós vemos aqui a origem das histórias em quadrinhos. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, com a publicação de A Turma do Pererê. Quem é o autor, não é, desse gibi, dessa história em quadrinho? O cartunista, gente, Ziraldo, que é muito conhecido no Brasil. É o criador, não sei se vocês lembram, do Menino Maluquinho. Então, nós vamos ver alguns dos seus personagens. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional, não é, na cultura brasileira.
Aqui nós temos o personagem principal, que é o Pererê, e a sua turma, que são personagens, não é, típicos do nosso país, típicos do Brasil. Nós temos o índio e os animais característicos da cultura. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, gente. Qual é ela? A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Olha só o sucesso da Turma da Mônica, pessoal. Aqui nós temos a personagem Mônica em evolução. A gente pode perceber aqui que a primeira Mônica foi em 1963. Olha só a mudança da personagem. Nós temos a Mônica aí meio com a cara feia, não é? Parece que tá zangada. E ela foi evoluindo. Em 1966 a gente percebe uma pequena mudança. Em 1967, aí tem a Mônica de 1970, de 1985, que já está mais parecida com a nossa Mônica atual. E a nossa Mônica aqui no ano de 2013, já bem moderna mesmo. A Mônica que nós vemos hoje. Então, a evolução da Mônica, do criador Maurício de Souza. Bem, gente, então nós vamos falar um pouquinho sobre a Mafalda. Quem nunca viu uma tirinha desse personagem, até mesmo no livro didático? Quase todos os livros didáticos, gente, vêm pelo menos com uma tirinha, não é, da história da Mafalda. Criação do cartunista argentino Quino, no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Então, ela é uma personagem bastante reflexiva, que buscava se questionar a respeito das situações que envolviam a sociedade. Pessoal, esse personagem Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa também, e se tornou um símbolo argentino. Observem só essa tirinha de apenas 2 quadrinhos. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Observe o pensamento do amiguinho da Mafalda, que fala sobre o que as pessoas esperam do ano. E a Mafalda já vê a questão do ano não ser melhor por conta do quê? Do comportamento das pessoas. Bom, gente, uma outra história muito conhecida é Calvin and Hobbes, intitulada no Brasil Calvin e Haroldo. Criada em 1985 pelo americano Bill Watson, as tirinhas foram exibidas em jornais até 1995. Nela, o garoto Calvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, que na realidade não passa de um bicho de pelúcia. Bem, vamos ler agora a tirinha. Eu não acredito em como a minha vida é tediosa. Esse lugar é tão chato. Parece como caguenta. Todo mundo menos eu tivesse uma vida excitante. Na verdade, eu adoraria menos excitação na minha vida. Por quê? Você está se divertindo quando não estou por perto? Está? Então, observem, gente, que nessa tira de Calvin e Haroldo, ele empregou as características, não é, das histórias em quadrinhos. É a linguagem não verbal, que é a imagem, e a linguagem verbal, que são as palavras, os balões. E nós temos também a presença da pontuação, não é? Então, ele exagera aqui na pontuação dois pontos de interrogação, um ponto de interrogação e um de exclamação, justamente para passar essa ideia de emoção, ou de raiva, ou qualquer outra emoção que o seu personagem esteja sentindo. Bem, então espero que a gente tenha aprendido um pouquinho sobre as características das histórias em quadrinhos. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nos próximos vídeos nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!